Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Na aula passada estivemos a fazer a análise do segundo poema de Mar Português, Horizonte, e nesta aula vamos então passar à análise do terceiro poema, Padrão. E vou passar então a ler o poema Padrão. Terceiro padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha a parte feita. Por fazer, é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. E neste terceiro poema vamos continuar a nossa viagem neste mar português e vamos passar então à marcação dos territórios pelos navegadores portugueses. Ou seja, a partir do momento em que chegam à costa, os navegadores marcam os territórios de acordo com aquilo que era a vontade do rei. E tal como nos tinha acontecido no primeiro poema, em que se falava sobre o infante, mas não propriamente sobre a figura histórica do infante Dom Henrique, vai acontecer o mesmo aqui neste poema, em que temos a figura histórica de Diogo Cão, mas o que nos interessa é esta ideia do padrão. O padrão como símbolo da maneira como as terras iam sendo reclamadas pelos portugueses. Então o que é um padrão? Ora, os padrões eram monumentos feitos de pedra que normalmente eram marcados com as armas portuguesas no topo. Também podiam ter outras inscrições e eram colocados em locais específicos acabados de descobrir como afirmação da soberania portuguesa. Ora, de acordo com o que se sabe, Diogo Cão terá sido o primeiro a usar um padrão no ano de 1482 no Cabo de Santa Maria. Anteriormente a isto usavam-se com a mesma função cruzes de madeira. A partir deste momento passaram então a usar-se os padrões feitos de pedra. Ora, Diogo Cão colocou o padrão de Santo Agostinho e de São Jorge, respectivamente, no Cabo de Santa Maria e na foz do Rio Zaire. Colocou também um padrão no Cabo Negro e outro no Cabo da Cruz, na Namíbia, onde chegou em 1485. E quem foi Diogo Cão? Diogo Cão foi um escudeiro da casa de Dom João II de Portugal e foi enviado pelo mesmo em expedições. Realizou 2 viagens de descobrimento da costa sudoeste africana, entre 1482 e 1486, chegou à foz do Rio Zaire e avançou pelo interior do rio. E deixou uma inscrição comprovando a sua chegada às cataratas de Ielala, perto de Matadi. Ao chegar à foz do Rio Zaire, Diogo Cão pensara que tinha chegado ao Cabo das Tormentas, que depois mais tarde vai ser então dobrado por Bartolomeu Dias. E é ele que vai estabelecer as primeiras relações com o Reino do Congo. Foi ele então que introduziu a utilização dos padrões de pedra em vez das cruzes de madeira e teve mercê de armas novas por carta de 14 de abril de 1484. Ora, a primeira estrofe diz-nos que o esforço das descobertas é algo enorme e que um só homem pode parecer pouco para arcar com este peso em cima. No entanto, Diogo Cão era navegador e conseguiu estabelecer o padrão como marca desta conquista dos portugueses em África, continuando a navegar para o interior do Rio Zaire. O esforço é grande e o homem é pequeno. Nesta primeira estrofe, Fernando Pessoa tenta chamar-nos a atenção para o facto de o que interessar acima de personalidades individuais ou históricas é a ideia do feito. E é esta compreensão global dos feitos que é importante reter, ou seja, estes planos misteriosos do destino. Diogo Cão aparece aqui como uma figura pioneira, que está a abrir caminho para outros que virão a seguir. Neste caso, usar um padrão de pedra como uma marca de descoberta. E quem é que ele vai representar? Ele vai representar uma nova raça de homens. Homens decididos, homens que não se deixam ficar sentados, que vão, que operam de uma forma inteligente, cuidada, planeada. Estas viagens que ele fez foram viagens de reconhecimento, foram viagens que serviram para trazer novas informações e abrir caminho para outros que viriam a seguir. Estes dados que ele trouxe iriam permitir então conhecer melhor a costa africana e deixar que conseguisse mais tarde atingir-se então o Cabo das Tormentas, mais tarde renomeado de Cabo da Boa Esperança. E na segunda estrofe continuamos então a ter esta
ideia da imperfeição do homem relativamente à perfeição da vontade divina. No entanto, o homem, apesar da sua imperfeição, tem de cumprir aquilo para que está destinado e, neste caso, Deus está a guiar este caminho, esta viagem. E se a obra é imperfeita, ele volta a avisar-nos que a alma é divina. E o leitor deve ter consciência de que o que interessa não são os feitos por si, mas este plano divino, esta obra. O que interessa é a obra que está pensada e depois todos os feitos que vão tentar então concretizar esta obra. E que, como são feitos por seres humanos, por homens, e os homens são imperfeitos, obviamente que também podem ser feitos que não estão propriamente acabados. É um projeto imperfeito para uma obra pensada por Deus. E não se esqueçam que no caso de Fernando Pessoa e da Mensagem, esta obra é uma moeda de duas faces. Por um lado a obra material e por outro a obra espiritual. Ou seja, a obra da descoberta da verdade, de descobrir algo que antes era desconhecido, desvendar um mistério. E esta descoberta, tal como os descobrimentos, é feita por etapas. E o seu final só vai ser atingido quando se chegar então à verdade, ao conhecimento. E este padrão de que estamos aqui a falar é a parte que assinala o feito material. Esta parte já foi concluída, esta parte está feita e Diogo Cão diz-nos isso. Da obra usada é minha a parte feita, o resto deixa ao destino. O por fazer é só com Deus e nessa parte ele já não pode intervir. E na terceira estrofe, Fernando Pessoa vai-nos então mostrar que aquilo que antes era impossível, graças às ações dos portugueses, torna-se agora possível. Portanto, o oceano antes desconhecido, antes impossível, antes finito, torna-se agora conhecido, possível e infinito. O obstáculo antes intransponível foi agora domado pelos portugueses. E Diogo Cão aponta agora para as quinas, para os mártires, para aqueles que sofreram na pele, que morreram e que se sacrificaram para que este destino, este fado, esta missão fosse cumprida. E este mar finito dos gregos e dos romanos, este mar material, não é dos portugueses, é de outras raças. Porque o mar português é um mar sem fim, é um império da dor, é um império do sofrimento, é um império espiritual que não tem limites. E é por isso que na quarta estrofe ele vai terminar com a cruz que se encontra no topo do padrão. Esta é a febre de navegar, esta é a origem de tudo. Porque tudo vai começar com Deus e nessa calma dos seus desígnios, nesse porto ainda por achar. Ora, normalmente quando pensamos nas descobertas sabemos que havia aqui uma míriade de razões para que tudo isto acontecesse, sendo muitas delas económicas, mas também havia sociais, religiosas e até psicológicas. Mas para Fernando Pessoa é esta cruz ao alto do padrão que vai lembrar a Diogo Cão a verdadeira razão para isto tudo, ou seja, a razão suprema do desejo de navegar. E essa razão que nós não vamos saber ao mínimo pormenor qual é, porque para isso é necessário também passarmos por determinadas etapas, é uma razão muito mais espiritual, é uma viagem espiritual, é um império espiritual. É algo que não se ensina porque vai ter que se aprender na pele através da prática e através da própria experiência. E terminamos aqui a análise do terceiro poema de Mar Português, padrão. Numa próxima aula iremos então passar à análise do quarto poema, Mostrengo. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.